assombrados, eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês. A boneca que dei para minha filha. A moça que nos conta esse relato tem atualmente 52 anos e a filha dela hoje tem 14 anos. Ela disse que ficou com medo e com vergonha de mandar esse relato ou falar a respeito disso, mas como ela viu que o canal tem vários relatos sobre bonecas, ela criou coragem e resolveu compartilhar essa história com todo mundo. Em 2007, ela morava com a filha e com o marido e diz que é uma família humilde e nunca tiveram muitas coisas boas. Diz que sempre foi uma família pobre, mas mesmo assim não tendo muitas condições, ela sempre chamava as primas dela, a família dela que morava no Espírito Santo. Chamava as primas para passear na casa dela e dizia que lá era uma casa simples, mas dava para ficar todo mundo, umas 3 ou 4 pessoas, era possível dormir na casa dela. Então depois de uns 2 meses, as primas dela vieram passear. 2 primas e uma filha de uma prima. E diz que como as primas dela sempre tiveram uma vida boa, elas vieram cheias de doces e presentes. Então elas chegaram e distribuíram os presentes. Porém, chamou muito a atenção da filha dela. E era uma boneca que a filha da prima dela estava brincando. Porém, aquela boneca não era um presente, era simplesmente a boneca da menina que ela trouxe com ela. Mas tudo bem, diz que a filha dela chorou um pouco, fez um pouco de birra, mas ela conseguiu enrolar a menina até o fim da estadia das primas dela lá, até que elas foram embora. E tudo deu certo. Mas depois que as primas dela foram embora, diz que a filha dela fez um inferno na vida dela pra comprar a boneca, pra que ela comprasse a boneca pra ela, e era uma boneca Barbie, igualzinha a que a menina tinha trazido lá pra brincar. Mas na época ela não tinha dinheiro, ela tava bem sem dinheiro, e a boneca era uma boneca cara. Então ela disse que não ia comprar, não dava pra comprar. Porém a filha dela começou a ficar doente, teve febre, não comia direito mais, não queria nem tomar banho. A menina ficou doente por causa da boneca. Então a moça que nos conta esse relato foi até o centro da cidade dela e rodou aquele centro atrás de uma boneca igual àquela, mas não encontrava. Até que nessas andanças aí pelo centro, estava andando lá com a filha dela, e aí a filha dela viu uma mulher vendendo umas bonecas de pano. E elas passaram por essa mulher e a filha dela olhou as bonecas e disse que eram grandes e bonitas. E que ela não queria mais a Barbie, agora ela queria essa boneca de pano. Aí a mãe dela falou, beleza, chegou na mulher, perguntou quanto que era a boneca e era R$20. Ela falou, beleza, né? Ainda bem que você não quer mais a Barbie, que é caro, vamos levar essa. Então, tava barato, ela pegou a boneca. Pronto, resolvido o problema. Chegaram em casa e a filha dela brincou horas com essa boneca. Era a filha dela. A boneca era a filhinha dela. Tudo normal até aí. Passado alguns dias, ela percebeu que a menina começou a conversar com a boneca. Mas beleza, criança faz isso. Ela tinha 6 anos. Comportamento comum de criança nessa idade. Mas a menina começou a conversar bem baixo com a boneca à noite, na cama dela. E à noite ela andava com a boneca pela casa. E a mãe sabia, porque a hora que ela levantava para ir no banheiro, ela escutava a menina. Escutava a menina descendo as escadas e andando pela casa com a boneca. Até que a menina começou a não dormir mais à noite. Só ficava conversando com a boneca. Então ela começou a observar e achar muito estranho e comentou com o marido. E o marido não deu muita bola, falou que é coisa de imaginação de criança, coisa da cabeça dela. E ela começou a deixar o assunto de lado. Falou, isso vai passar, é coisa de criança. Até que um dia a filha dela começou a roubar objetos dela e do marido. E um certo dia a mãe pegou a menina roubando um batom. E ela falou, pra que você quer o meu batom vermelho? E a única coisa que a menina disse foi, mãe, ela vai usar isso. E saiu correndo. Mas disse que como o batom era velho e ela nem usava mais, ela não ligou, deixou, falou, tá brincando, deixa que brinque. Então à noite, quando ela acordou pra ir ao banheiro, e o marido também acordou, eles ouviram a menina falando com a boneca. E a menina dizia o seguinte, e agora? O que eu devo pegar? Mas ela me viu. Posso contar com você? Você cuida mesmo? Tudo bem, não vou falar pra ninguém. Imediatamente eles levantaram e foram no quarto da menina. Chegando lá, ela estava sentada no chão com a boneca. O marido dela então brigou com a menina, falou que era para ela parar de ficar conversando com essa boneca, principalmente à noite, que era hora de dormir, papapá, falou um monte. Até que a filha dela disse pro pai. Ela não gostou nem um pouco das suas palavras. Ela disse que não acreditou que a filha dela de 6 anos estava falando tudo aquilo certinho com aquelas palavras pro pai. E com uma cara séria. Ok, eles deixaram passar mais essa e foram dormir. Bom, uma coisa que aconteceu
logo após isso foi que um cheiro de carne podre no ar. Esse cheiro rodava a casa toda, sem nenhum motivo. Por dias ficou esse cheiro de carne podre no ar dentro da casa, eles não sabiam de onde isso vinha. Até que a menina começou a aparecer com manchas roxas pelo corpo. Eles levaram a menina no médico e o médico disse que eram hematomas de batida, sabe? Como se alguém tivesse batido na menina. Tudo isso já estava estranho demais e a moça que nos conta esse relato começou a desconfiar da boneca. Um detalhe é que a menina parou de conversar com a boneca à noite depois que os hematomas começaram a aparecer. 2 dias depois, a filha dela não queria mais dormir no quarto dela. A filha começou a ir no quarto deles, então, dizendo que a boneca queria pegar ela. A menina estava chorando, ela não queria de jeito nenhum voltar para o quarto dela. E por alguns dias eles deixaram a filha dormir no quarto com eles. Então no dia seguinte eles ouviram a filha deles chorando e alguém conversando com ela. E essa pessoa tinha uma voz assustadora e dizia o seguinte: "Sua pirralha vagabunda, eu falei tudo e mesmo assim ainda não conseguiu completar? Me aguarde apenas." Então ela entrou no quarto imediatamente, mas não tinha ninguém lá. Só a menina chorando. Então ela catou a boneca e jogou na lata do lixo, na rua. E os dias foram se passando, e aquele cheiro de carne podre ia aumentando. E o que é muito curioso, ao passar dos dias, na caixa do correio começou a aparecer uns bilhetinhos escritos a lápis. E a única coisa que estava escrito ali é: "Estou aqui ainda." Meu, isso é a história da Annabelle. Então ela começou a entrar em desespero e falou com o marido dela, que ela estava com medo. Mas o que ele ia fazer? Até que umas 4 semanas depois, mais ou menos, tudo foi voltando ao normal, tudo ficou quieto. As mensagens no correio pararam, o cheiro de carne podre sumiu, tudo parou. Mas um tempinho depois, tudo voltou a acontecer de novo. A filha dela começava a ficar parada na porta do quarto dela, olhando para o final do corredor com uma cara muito estranha. Na hora de dormir, a menina ficava olhando para a porta do guarda-roupa. Até que 3 dias depois da menina ficar assim assustada, olhando para o final do corredor, olhando para a porta do guarda-roupa, 3 dias depois desse dia, ela caiu da escada. Ela disse que foi a coisa mais horrível que ela passou na vida dela. Porque ela disse que desceu a escada e quando olhou, a boneca estava sentada na escada, olhando para ela. Mas o rosto da boneca estava diferente, ele tinha mudado. Agora ele tinha um sorriso, filho da no rosto. Daí ela pegou a filha dela, colocou no sofá, só que ela disse que a menina falou que caiu do 4º degrau só, ela caiu pouco, não se machucou muito. Ela disse que ficou com tanta raiva daquela boneca sentada ali na escada, olhando com aquele sorrisinho na boca, como se estivesse rindo da situação, que ela pegou a boneca e pôs fogo na boneca. E falou pro marido dela que eles iam mudar dali, ela não queria ficar mais nem um segundo naquela casa. Depois que a boneca foi queimada, eles até que ficaram em paz. Começaram a rezar com maior frequência e cerca de 1 mês depois eles se mudaram de lá. Mas quando eles se mudaram para a casa nova, quando chegaram lá, diz que havia uma caixa nessa casa com várias coisas dentro. E no fundo da caixa estava a porcaria da boneca. Daí eles chamaram um padre para abençoar a casa e fazer uma oração em cima da boneca, sei lá do que, porque pelo jeito aquela boneca não ia sair dali tão fácil. Mas depois de que o padre foi lá abençoar e tudo mais, essa boneca não fez nada. Nunca mais fez nada para eles. Aliás, nem sei se é a mesma boneca. Às vezes era uma boneca igual por coincidência, mas nada mais aconteceu. Mas ela disse que o que é estranho é que assim, a boneca não assombra mais eles. Porém, ela não larga deles. Porque diz que mesmo se eles jogarem fora essa boneca, ela reaparece de alguma forma dentro de casa, de novo. Ela diz que eles têm medo sim, mas que agora essa boneca fica jogada dentro dessa caixa com um monte de coisa em cima e nada acontece. Ela diz que agora eles são mais religiosos, eles frequentam a igreja, que eles estão morando num sobrado que eles compraram, diz que ela nem sabe como que eles conseguiram comprar, mas eles se mudaram daquela casa e moram agora nessa. E, pelo jeito, a boneca continua lá. Eles desistiram de jogar a boneca porque ela reaparece, então eles deixam ela lá na caixa quietinha, já que nada está acontecendo, deixa lá. Fica aquele medo daquela boneca, porém nada aconteceu mais depois que o padre foi abençoar, ou que eles rezam, sei lá. Que situação estranha, hein? Tipo, parece muito a história da Annabelle, mas...
bonecas que vêm, sei lá, possuídas aí com algum espírito, sei lá, mais uma história de boneca. E é isso aí, se vocês gostaram desse relato, deixa o joinha, se inscreve no canal, segue a gente nas redes sociais e compartilha esse vídeo com seus amigos que tem medo de boneca. Um beijo pra vocês e até o próximo relato. Tchau!